Assim nos diz, queridos irmãos, a palavra de nosso Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Mais uma vez vamos curvar nossas cabeças e vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Santo Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Miseráveis pecadores. Pai, nós não sabemos do nosso futuro, mas Tu sabes. Guia, Senhor, a nossa vida. Guia, Senhor, os nossos planos. Muitas das vezes, Senhor, nosso coração se entristece tanto. Mas nós sabemos, Pai, que o Teu braço forte conquistou para nós salvação. Que possamos nos alegrar, Senhor, na salvação em Cristo Jesus. E que somente isso domine a nossa mente. Sem misericórdia desse que vos fala, Senhor. Não olha, Senhor, para o vaso, mas olha para a Tua mensagem. Entrega, Senhor, para o Teu povo. Vivifica o Teu povo. Abate o soberbo, Pai, e levanta o caído. Em nome de Cristo, que nós choramos. Por intermédio do Teu Santo Espírito te agradecemos. Amém. Amém. E amém. Queridos irmãos, nós chegamos, podemos assim dizer, no último bloco da carta de Paulo aos Filipenses. Começamos no capítulo 1, verso 1, e é muito interessante como o argumento de Paulo é construído e como seu edifício teológico sobre essa carta é entregue para nós. Nós percebemos isso e ele chegou ao final da carta e ele agora, depois dele falar lá do verso 4 até o verso 7 do capítulo 4, como é que nós vamos ter a paz, como é que nós vamos nos livrar dessa ansiedade que nos cerca, agora ele nos dá, podemos assim dizer, uma dieta espiritual. Isso mesmo, é isso que Paulo nesse momento está nos entregando. Olha, se você quer ser um cristão saudável, é isso que você deve se alimentar. Se você quer ser um cristão maduro, um cristão atlético, um cristão que está com a saúde em dia, é disso que você tem que se alimentar. Olha, é interessante no mundo que nós vivemos hoje, onde a informação de fato é abundante, onde todo mundo tem acesso às informações. No seu bolso ou na palma da sua mão está aí um aparelho que lhe dá a informação de todo mundo, se você quiser. Se nesse momento caiu uma bomba na faixa de Gaza, talvez você saiba mais rápido desse acontecimento do que os próprios moradores do Oriente Médio, que estão mais afastados da faixa de Gaza. Em nossas mãos há o mundo. E nós pensamos que isso, muitas das vezes, é conhecimento, é saber alguma coisa desse tipo. Se você tem muita informação, podemos dizer que você está obeso. Você sabe demais. Essa sua dieta lhe trouxe, então, a obesidade mental. São muitas informações, são muitas coisas a se pensar. Porém, nós temos o outro lado de alguém que é anorexo. Rapaz, não quero pensar em nada. Eu não quero saber de nada. Eu simplesmente quero seguir a minha vida do jeito que está. Não quero saber de nada e nem de ninguém. As duas posições estão erradas. Daqueles que pensam demais de tudo e sabem de tudo, e daqueles que não sabem de nada e de fato não querem saber de nada. Nenhuma dessas posições reflete o caráter cristão. Nenhuma dessa posição reflete o que Cristo ensina sobre a nossa dieta espiritual, mental, sobre o que pensar. Porém, Paulo aqui nos dá, queridos irmãos, essa dieta. E eu quero ver com vocês, veja como é interessante, veja como de fato é salutar para as nossas almas observarmos tudo isso. Os irmãos podem ler a primeira palavrinha aí do verso 8, veja só, Filipenses capítulo 4, verso 8, a primeira palavrinha que tem aí, qual é, meus irmãos? Finalmente. Veja, finalmente, Paulo está chegando no final da carta.
Se você perceber, se você passar a sua folha, lá no verso 10 começa o último bloco de texto. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, estou encerrando, né? Acabou a carta, acabou tudo que eu quero dizer para vocês, mas finalmente eu quero falar algo que eu não falei e que é muito importante para vocês. Finalmente chegou esse dia, chegou essa hora em quem vocês e o que vocês devem pensar. E Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo o que é, e ele fala verdadeiro. De novo ele faz tudo o que é respeitável. E ele repete essa expressão, tudo o que é, por 6 vezes. Ora, quando nós falamos de texto bíblico, quando um autor repete uma mesma palavra ou uma expressão em um determinado bloco de texto, aquilo é importante para a nossa compreensão. Quem dirá 6 vezes em um só versículo? Paulo em todo momento está dizendo tudo que é, tudo que é, tudo que é. A primeira coisa que nós devemos entender para começar a pensar de modo bíblico é entender que nós devemos pensar em tudo que Paulo está ordenando, que pensemos. Deixa eu explicar melhor para você. Não é 99%, não é 50%, não é 30%, mas é tudo, toda a completude, tudo que está envolvido a saber da verdade e as coisas como essa. Nós não podemos dividir, não. Eu vou pensar nas coisas de Deus no domingo, mas na semana eu penso nas coisas do mundo. Ora, é interessante, talvez alguns de vocês passaram um domingo assistindo televisão, programas de auditório, imoralidades, coisas como essa. Aí não, agora eu vou para a igreja, eu vou me alimentar da palavra do Senhor, eu vou conhecer o Evangelho, eu vou conhecer mais o Senhor. Isso não funciona. Exatamente isso que Paulo está falando para aquelas pessoas. Vocês não podem viver desta forma. Vocês devem pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama. Queridos, isso é tão importante e interessante para a nossa compreensão. Há um texto lá em Provérbios, eu quero que os irmãos abram Provérbios capítulo 23, para que nós possamos meditar melhor nesse texto e pensar a respeito disso. Provérbios capítulo 23, veja comigo, Provérbios 23, verso 7. Pense nisso. Tudo que é, tudo que é, tudo que é, tudo que é e tudo que é. 6 vezes Paulo repete essa expressão. É importantíssimo o nosso pensamento. Nós somos uma religião, um povo que pensa, que articula os pensamentos. E a nossa mente não deve estar inundada por coisas vãs. Lá em Provérbios 23, verso 7, veja que texto. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é o quê? Assim ele é. Porque, como imagina a sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as 2 suaves palavras. Veja que interessante esse texto. Salomão está dizendo, o que o homem imagina, o que sonda a cabeça dele, é isso que ele é. O que está passando na sua cabeça nesse exato momento, é isso que você é. O que você passa o dia pensando, meditando, articulando, é exatamente isso que você é. Perceba, então, eu passo o dia arquitetando, pensando a respeito de como eu ganharei mais dinheiro do que eu tenho hoje. Minha vida inteira é isso. Minha vida inteira é articulando a respeito disso. Então, você pode pensar a respeito de várias coisas, mas se isso domina a sua mente, você é algo ganancioso. Então, a minha mente passa o dia em volta de imoralidade, de pornografia, de coisas que não glorificam a Deus. O que você é? Um adúltero. Veja, e Salomão está dizendo, aquilo que o homem imagina, isso que ele está sempre pensando, isso que domina a sua mente, é isso que ele é. Não é aquilo que você quer pensar, não é aquilo que você deseja pensar, mas é aquilo que você pensa de fato.
É isso que você é. Pergunte para si mesmo essa noite: o que eu sou? Ítalo, a minha mente é somente de futilidades. Eu só penso em coisas vãs. Eu só penso nas coisas que esse mundo pode me dar. Veja como é interessante. Por isso que Paulo se preocupa tanto em não dizer: não pense 90% a respeito disso, mas pense 100% a respeito do Evangelho. Lá em 1 Reis, quando nós temos o profeta Elias desafiando os profetas de Baal, qual o próprio Elias ora e cai fogo do céu e acontece aquilo tudo, ele mata depois os profetas. Ele chega para o povo do Israel e diz: olha, por que vocês cocheiam entre dois pensamentos? Por que vocês pensam em seguir a Deus? E o povo estava dizendo que estava seguindo a Deus, mas na entranha do seu ser, vocês dizem: olha, nós vamos seguir a Baal. E Elias diz para aquele povo: se Deus é Deus, sigam. Se ele não é, se é Baal, siga Baal. Veja, muitas vezes a Escritura nos joga, vamos dizer assim, na cara, que de fato nós somos. Essa bipolaridade espiritual. Uma hora eu quero as coisas de Deus, outra hora eu não quero, uma hora está bom, uma hora eu estou mal. Elimine de suas vidas pensamentos de fato que não glorifiquem a Deus. Aquilo que você pensa, é isso que você é. Então eu passo o dia pensando em abandonar o Evangelho, em ir embora de casa. Os meus pensamentos são coisas como essa. Pois é isso que você é. Pois aquilo que você pensa é exatamente isso que você é. Lá em Mateus, no finalzinho do Sermão do Monte, Cristo diz àquelas pessoas: vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem pensar a respeito a dois senhores. Vocês devem pensar somente a um Senhor. E somente um Senhor pode ser o dono da vida de vocês. Quando nós voltamos lá para Filipenses, e volte lá para Filipenses, eu quero que você veja comigo isso. Veja, lá em Filipenses, agora ele fala no que nós devemos pensar. Veja. Finalmente, irmão, tudo o que é verdadeiro. Primeira coisa que Paulo nos ordena a pensar é sobre a verdade. E se nós podemos dizer que alguém é a verdade, esse é Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se uma coisa deve estar em nossa mente 24 horas por dia, deitado, em pé, andando pelo caminho, como diz Moisés em Deuteronômio, é a respeito de Cristo. Tudo o que é verdadeiro, Cristo deve estar sempre em nossa mente, porque de fato Ele é a verdade. Queridos, quando nós olhamos lá em Efésios, lá no capítulo 4, onde Paulo fala da transformação do homem, ele diz que nós estamos sendo refeitos segundo a verdade. Vamos ver, Efésios, volte um pouco, Efésios capítulo 4, veja só, Efésios 4, 24. Veja só como é interessante, Efésios capítulo 4, verso 24. E assim, Efésios 4, 24 diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente do quê, queridos irmãos? Da verdade. Veja, nós estamos sendo formados, reformados, purificados pela verdade. E lá no verso 25, a primeira coisa que ele diz, que a respeito dessa nova vida do homem, ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Veja como a verdade não é uma coisa que deve ser desassociada de nossa vida, mas que deve nos caracterizar por completo. Se nós devemos ser conhecidos por alguma coisa, devemos ser conhecidos como homens e mulheres da verdade. É interessante como alguns são conhecidos pelo seu próprio pecado. Não é verdade? Chega a pessoa, lá e vem um mentiroso. Essa pessoa é conhecida, é caracterizada como sendo alguém de mentira, um fake. A palavra do ano é fake news. Parece que a nossa geração se acostumou com a mentira. Não é verdade? Nós nos habituamos com as mentiras brandas. Essa mentira, ela não prejudica ninguém. Alguém lhe chamou para um compromisso e você não quer ir, você está cansado, você não quer ir, você, rapaz, não vai dar.
Aí você inventa alguma coisa, inventa um queixo aí, maior, que não existe queixo. Como é o nome disso aí que nós damos? É uma mentira. E você inventa uma mentira, simplesmente para não ir. Você pensa, olha, é melhor eu ofender a Deus, entristecer o Espírito, contar uma mentira, do que ofender esse meu amigo, do que ofender essa minha colega que me chamou para determinado lugar. Eu prefiro dizer, ora, inventa alguma coisa, inventa uma mentira, do que simplesmente dizer a verdade. Olha, eu não quero ir, ou estou indisposto, ou estou cansado, ou algo desse tipo. Veja como nós nos acostumamos a mentir. A mentira fica algo tão natural que nós nem nos espantamos quando alguém conta mentira e a gente simplesmente ri, brinca, ó, o mentiroso. Veja como o homem de Deus e a nossa dieta espiritual deve estar permeada na verdade, no conhecimento de Cristo, e a mentira deve estar fora do nosso arraial. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, lá na 2 Timóteo capítulo 3, onde Paulo fala dos últimos dias, e Paulo vai dizer, os homens nos últimos dias serão enganadores, mentirosos. Parece que a nossa geração se acostumou a viver desta forma. Que nós possamos, queridos irmãos, adotar a dieta espiritual do apóstolo Paulo. Veja, não somente a verdade deve estar em nossa mente e devemos pensar a respeito dela, mas também tudo o que é respeitável, tudo que traz honra a alguém, tudo que de fato eleva a alguém. Não somente a verdade, mas a honra deve estar em nossa mente. Isso é tão interessante. Se você pensar nisso, você de cara já elimina um ritmo de música da sua mente. Como alguém pode escutar um funk, vamos imaginar, que degride a imagem de alguém? Se nós cremos que nós devemos pensar em tudo que é respeitável, você não pode escutar uma música desse tipo, que rebaixa um ser humano a um nível demoníaco. Veja como isso é interessante. Veja como essas coisas devem participar de nossa dieta espiritual. Eu não posso pensar em mentira, eu não posso propagar a mentira. Esse tipo de coisa não pode estar na minha mente. Eu devo pensar somente naquilo que é respeitável, naquilo que traz honra, louvor, glória às pessoas. Não somente aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, mas também aquilo que é justo, aquilo que traz justiça. Nós devemos sempre, queridos irmãos, nos perguntar: será que isso é bom aos olhos de Deus? Será que isso é justo aos olhos daquele que tudo criou? Queridos irmãos, em algum momento da sua vida, você pode ter pensado na injustiça e ter fomentado no íntimo do teu coração ser um injusto. Quem nunca olhou para alguém que tem uma vida estabilizada, rapaz, queria ser como fulano era. Asaf, no Salmo 73, passa por essa mesma dificuldade. Ele diz que ele olha a prosperidade dos ímpios e se pergunta como pode. O homem não fica doente, o homem não tem problema nenhum. A soberba lhe é como um colar, e a maldade como lhe gordura saltando aos olhos. Eles não ficam doentes, eles estão no caminho da transgressão, e com a sua boca vivem perguntando: onde está Deus? Que nada vê isso. Asaf, um homem crente, piedoso, ele inveja o homem violento, ele inveja o homem injusto. Porém, Asaf entra no santuário do Senhor e diz: até quando eu atinei para os findeiros. Queridos irmãos, Salomão diz em outro texto que nós não devemos invejar o homem violento, o homem injusto. Veja como você já pode eliminar várias coisas de sua cabeça, vários pensamentos de sua cabeça. Não somente aquilo que é verdadeiro, não somente aquilo que é honrado, respeitado, não somente aquilo que é justo, mas Paulo também fala naquilo que é puro. E quão difícil, meus irmãos, é mantermos a pureza no mundo ao qual nós vivemos.
Nós vivemos em um mundo extremamente erotizado. Nós vivemos um mundo onde de fato a impureza é o carro-chefe de nossa sociedade. Onde as pessoas fomentam a impureza de forma tão tranquila e natural. Nós lembramos da palavra do apóstolo Paulo, lá no capítulo 2, diz que tais homens não somente fazem, mas aprovam tais coisas. Como nos manter puro? Como pensar em pureza numa sociedade dessa qual vivemos? A Bíblia nos responde. Quando nós olhamos lá no Salmo 119, eu quero que você veja comigo e acompanhar atentamente a palavra do Senhor, e veja que você deve pensar a respeito disso. Salmo 119, lá no verso 9. Salmo 119, lá no verso 9. Ítalo, como eu penso a respeito da pureza no mundo desse? No mundo desse de moralidade, como eu posso pensar a respeito disso? Veja, a nossa obrigação, vigiarmos. Jó disse que fez um acordo com seus olhos para não olhar para nenhuma donzela. Nós devemos, queridos, lutar por nossa pureza e pensar na pureza. Mas você só vai pensar na pureza quando você de fato fizer isso. Veja, Salmo 119, o verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Os irmãos podem ler o resto do versículo? Observando segundo a tua palavra. Isso. Como você vai pensar a respeito da pureza que lhe é devida? Observando segundo a tua palavra. Queridos irmãos, não pense que pensamentos como esses vão brotar na tua mente da noite para o dia, se você não é um leitor voraz do texto sagrado. Você não vai ter pensamentos puros a respeito de Deus, se você de fato não ler a palavra de Deus. Se eu passo o dia todinho, então eu passo o dia todinho no Instagram, se for possível, YouTube, nessas coisas. Você não vai ter pensamentos puros no Netflix, pode ter certeza disso. Você não vai ter pensamentos puros, verdadeiros, justos, vendo essas porcarias que você vê. Os teus pensamentos se purificarão na medida que você ler o texto sagrado. Na medida que você tiver contato com as Escrituras, os teus pensamentos se purificarão, como diz a palavra do Senhor, assim como o ourives está lá trabalhando no ouro, tirando, e a Bíblia tira todas as impurezas e refina a nossa mente para a glória de Cristo. É nossa obrigação pensarmos em coisas puras. Isso que deve estar em nossa mente. Quão difícil isso é para você, queridos irmãos? Quão difícil é para você pensar a respeito de Deus? Veja, se lembre da passagem de Salomão, Provérbios 27, verso 7. Você é aquilo que você o quê? Pensa. Você é aquilo que você pensa. O que você pensa é aquilo que você é. Então, eu penso, minha vida é em pensar isto, pois é isso que você é. Agora pergunte se esse seu pensamento reflete a glória de Deus. Então, a minha vida, o meu pensamento é querer em ser santo, em pensar nas coisas celestiais. Volte para Filipenses capítulo 4. Veja que ele coloca o último adjetivo, que está incluído aí outro. Ele fala aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é puro. E ele fala tudo que é afamável e tudo que é de boa fama. Afamável e boa fama quer dizer amável, perdão. Amável e boa fama quer dizer a mesma coisa. Quer dizer a mesma coisa. Lembrar o amor, é mais ou menos assim. Lembre o amor. Isso é muito interessante, queridos irmãos, porque aquela igreja estava sofrendo exatamente com o desamor. Evódica e Síndica, que não estavam brigando na igreja, não é isso que nós vimos nos sermões passados? Estavam desunião, estava uma briga na igreja. Paulo, olha, não se lembre dessa briga. Evódica, não se lembre das coisas ruins
de síndico. Mas seja amável. Lembre das coisas boas que vocês compartilharam juntas. Lembre dos momentos felizes que vocês tiveram juntos. Veja, é isso que deve estar em nossa mente. É tão impressionante, por exemplo, quando você tem desavença com alguém, aí você só lembra daquelas coisas, rapaz, fulano sempre foi assim mesmo. Eu sempre sabia. E os pensamentos ruins vêm à sua mente, você só se lembra daquilo de ruim que a pessoa vem. Você nunca se lembra, rapaz, mas fulano foi tão bom comigo, foi tão boa comigo. É impressionante que Cristo pensou naquilo que é amável. Quando ele encontra com as mulheres, depois da sua ressurreição, ele diz: chame Pedro e os demais para encontrarem com Cristo. Pedro tinha traído a Cristo. Imagine se você fosse Cristo. Rapaz, que Pedro sem vergonha. Me traiu, rapaz. Estava comigo toda hora. Dizia que nunca ia me trair. Dizendo que nunca ia me negar. Me abandonou. Pedro é um covarde. Eu sempre duvidei que ele tinha mesmo esse caráter assim. Cristo fez questão de suscitar o amor das lembranças de Pedro. E ele então diz, ele chama Pedro e comissiona Pedro ali para cuidar de suas ovelhas. Nós também devemos ser assim, querido irmão. Quando você discutir com alguém, tiver algum aflito com alguém, não pense nas coisas ruins a respeito daquela pessoa, mas pense nas coisas boas que aquela pessoa já lhe trouxe à memória. Pense, não, fulano deve estar em um dia ruim, fulano deve estar num dia mau, naquele ano, naquele dia nós estávamos tão bem e tão felizes. É isso que deve estar, queridos irmãos, em nossa mente. Em nossa mente. Porém, se você perceber, o apóstolo Paulo, ele termina o texto, ele diz: se alguma virtude há, lá em Filipenses 4:8, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas agora, o que é interessante, no verso 9, os irmãos podem ler uma só voz o verso 9? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A nossa dieta espiritual não consiste apenas em pensar a respeito do que é bom, em pensar a respeito do que é amável, do que é justo, do que é verdadeiro, do que é puro, mas a nossa dieta espiritual também diz a respeito de agir naquilo que deve ser feito. Veja que Paulo destacou, vocês devem pensar nisso. Mas não somente pensar nisso, não somente ficar no campo das ideias, como os gregos gostavam, não somente ficar nas suas elucubrações, nós vamos pensar a respeito do que é justo, verdadeiro, mas também nós vamos agir. E Paulo diz, o que também aprendestes, o que recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Aquilo que vocês aprenderam, agora pratiquem também. Não somente o que vocês aprenderam, mas o que vocês viram. Façam isso também. Queridos, isso é tão interessante. Eu amo o Evangelho porque ele desmascara os nossos ídolos. Veja o que Paulo diz: olha, vocês vão pensar a respeito disso, mas vocês também vão agir a respeito disso. Quando nós olhamos para a parábola do semeador, o semeador saiu a semear. E lá no finalzinho, na última explicação da parábola, Cristo diz: olha, esse que multiplicou a 100 por 1, 60 por 1, foi aquele que escutou e praticou a minha palavra. Imagine que você está aqui domingo após domingo, quarta após quarta. É um rato de igreja. Tem culto, eu estou. Maravilha, glória a Deus por isso. Mas se não há prática da devoção que você tem aprendido aqui, não serve de nada. Se você de fato não pratica aquilo que você tem ouvido, isso não serve absolutamente de nada. No dia do juízo, você receberá mais juízo se você não praticar o que tem aprendido do que o indivíduo que numa hora dessa está lá no beira-açude, bêbado, jogado pelas esquinas, os cachorros lambendo a boca dele. Porque ele talvez nunca conheceu o Evangelho, e você já escutou o Evangelho e não pratica.
Veja que loucura é estar aqui sem crer, sem praticar aquilo que tem aprendido. Meu sangue, minhas mãos são limpas do sangue de vocês. Vocês sabem como vocês têm aprendido o Evangelho aqui. Se vocês não querem praticar, vocês vão se ver com Deus. É interessante, no Antigo Testamento, quando Deus queria julgar uma nação, Ele levantava um profeta no meio delas. Se Deus quer julgar aquela nação, porque Deus não mata logo eles? Se Deus quer julgar aquela nação, porque Deus não mata logo, elimina todos eles da face da terra? Mas Deus levantava um profeta e dizia: olha, vocês vão ser julgados, porque vocês não atenderam a palavra do Senhor. E pela autoridade que há na Escritura Sagrada, vocês vão ser julgados se vocês não praticarem a palavra do Senhor. Nós não estamos aqui somente para conhecer, mas também para praticar. Era melhor você nunca ter pisado aqui, se você não quer viver uma vida piedosa. O apóstolo Pedro diz que a porca voltou-se para o seu vômito. Esse é aquele que escuta o Evangelho e não pratica. Imagine o cachorro, né? Não é a porca não, é o cachorro. Mas você vomitar, ouviu o Evangelho, que coisa boa, você é um crente, aí vomitou as porcarias, os pecados. Você, não, mas pensando bem, acho melhor viver no mundo. Aí você bota aquilo tudo para dentro de novo. É assim que Pedro retrata uma vida de alguém que escutou o Evangelho e não quer obedecer. Nós não estamos brincando, queridos irmãos, de ser crente. Talvez por isso o número tão expressivo de irmãos aqui essa noite. O Evangelho não é brincadeira. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 22, Tiago vai descrevendo a realidade da palavra do Senhor. Vamos abrir Tiago, capítulo 1, abre comigo. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22, veja só. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se nós somente escutamos a palavra do Senhor e não praticamos, nós não estamos enganando outras pessoas. Você não está enganando seu marido, você não está enganando a sua esposa, você não está enganando seus pais, você não está enganando seus filhos, você não está enganando a mim. Você está enganando a quem? A você mesmo. É isso que Tiago está dizendo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele continua no verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Veja, queridos irmãos, veja que maravilha. Você não deve somente pensar, mas deve também agir a respeito do Evangelho. Se você voltar lá para Filipenses, e eu quero encerrar, Paulo encerra, ele manda: vocês devem pensar nisso, vocês devem agir assim, e o resultado disso tudo será isso. O resultado disso tudo é lá no final, ele diz: e o Deus da paz será convosco. Nós pensamos a respeito das coisas santas, nós agimos em santidade, e o resultado disso tudo será paz, inundando os nossos corações. Talvez você há muito tempo não sabe o que é paz. Você vive nessa perspectiva de guerrilha,
vive com medo de tudo e de todos, vive nessa guerra. Não somente Tiago fala que aquele que não observa a palavra do Senhor vive em guerra, né, consigo, com os outros e com Deus. E aqui Paulo diz, olha, se vocês fizerem isso, o que vocês vão experimentar é a shalom de Deus. É interessante que no Antigo Testamento, quando o profeta, o sacerdote dava a bênção, aspergia o sangue no povo e pingava na roupa, na veste branca, ficava um levita olhando, estava todo mundo com a veste branca, e o sangue pingava, e no final o sacerdote dizia, ó, shalom de Deus sobre Israel, a paz de Deus sobre vocês. Aquele povo saía alegre e feliz, olha, o sangue do Cordeiro está sobre mim, o sacerdote decretou a paz sobre mim, agora sim nós podemos seguir nossa vida, nós podemos seguir a nossa caminhada e vai dar tudo certo conosco. Paulo, no Novo Testamento, diz, se vocês pensarem a respeito disso, e se vocês agirem desta forma, a paz de Deus acompanhará vocês. É interessante, nós pensamos que ansiedade Paulo está falando aqui de ansiedade, como nós vimos, começa lá no verso 2, capítulo 4, e ele termina aqui falando de paz. No sermão passado, Paulo falou novamente de paz, e falando de ansiedade, nós pensamos que a ansiedade é um problema do nosso século, é um problema psicológico. Ansiedade, queridos irmãos, é a falta de paz de Deus em nossos corações. Talvez você esteja aqui ansioso, porque você não tem essa paz de Cristo na tua alma. Mas nessa noite estará aquele que dá paz àqueles que estão cansados de viver em guerra, que traz alívio àqueles que estão cansados deste mundo. Quero concluir o que pensar em tudo que é verdadeiro, em tudo que é respeitável, em tudo que é justo, puro, amável, de boa fama. Não somente pensar, mas agir assim também. Se assim fizermos, o Deus da paz estará conosco. Eu quero trazer algumas aplicações para que nós possamos, queridos irmãos, sinceramente levarmos ao nosso travesseiro. O que você pensa? Se eu não entendi nada, entenda somente isso em nome de Jesus. O que você pensa é aquilo que você é. Faça um checklist na sua mente, faça um feedback. O que é que você passa o dia pensando? Eu passo o dia pensando nisso. Pois é isso, exatamente isso que você é. É isso que você é. Veja como muitas vezes você está tão distante de algo que pode ser dito como o Evangelho. Veja como a tua mente já está dito, isso aqui eu não posso pensar nisso, mas eu passo o dia pensando nisso. Pois é isso que você é. Imagine, queridos irmãos, se pudesse puxar esse negócio aqui, telão do Data Show, e nós pudéssemos passar os pensamentos de vocês só hoje. Será que nós íamos enxergar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é amável, aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é de boa fama? Será que nós poderíamos enxergar isto nesse tempo? Imagine a vergonha que você ia passar. Talvez o teu cônjuge ia embora e ia deixar você aí. Rapaz, eu quero nem saber de um homem desse, de uma mulher desse, mais não. Deus me livre de viver com uma pessoa dessa. Talvez antes de nós começarmos já estavam todos indo embora. Deus me livre, Ítalo, alguém saber daquilo que eu penso. Deus sabe. E você um dia será julgado pelaquilo que você pensa. Pense a respeito das coisas de Deus. Pense naquilo que é puro, verdadeiro. Nós vimos aqui, como eu vou fazer isso, Ítalo? Observando atentamente a palavra do Senhor. Por fim, queridos irmãos, não adianta nada. Você está perdendo sinceramente a você. Eu quero falar sinceramente a você. Então, eu gosto de vocês, Ítalo. Eu gosto, a pregação é boa. Mas eu não quero viver em santidade. Eu não quero praticar isso. Vá com Deus, querido irmão não, porque você não é meu irmão. Vá com Deus, querido amigo. Viva a sua vida bem longe do Evangelho se você não quer praticar.
O Evangelho nos ordena a prática. Vá assistir o Fantástico, o Faustão, os gols que estão passando aí, vai comer pizza, vá comemorar, vá fazer qualquer outra coisa. Se você não quer praticar o Evangelho, mas não esteja aqui, porque aqui é o pior local para você estar. Um pecador insubmisso na igreja é o pior local para você estar. Se você sinceramente, do fundo da minha alma, se você não quer obedecer o Evangelho, suma. Esqueça essa igreja. Mas se você sinceramente, do fundo do seu coração, e tudo, eu quero me dedicar de fato ao Senhor. Eu quero não somente pensar nas coisas do alto, mas agir conforme o Evangelho nos ordena. Seja bem-vindo, querido amigo. Seja bem-vindo, querido irmão. Nós estamos juntos. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças.